Entendi. Pessoal, lá no grupo das crianças, eles estão com dificuldade de reunir as crianças. As crianças estão desobedientes. Eu preciso de um de vocês, um homem, vai lá com Giovana ajudar a botar essas crianças no eixo. Nilton vai lá. O maior, ele e Marcelo. Vai com a sandália. É. Ele abre o braço assim, pega 5. Vamos começar com oração? Deus Todo-Poderoso, Deus, obrigado por mais um dia que estamos aqui nesse retiro. Uma amostra grátis do céu, uma amostra grátis da Nova Jerusalém, onde a gente vai conviver com a tua igreja, com o Senhor, sem o pecado, sem a doença, sem a morte. Obrigado porque o Senhor todo ano nos proporciona isso, e isso é um privilégio tão grande que temos. Queremos orar aqui por nossas famílias, por nossos casamentos, por nossas crianças, nossos filhos, nossas filhas, que o Senhor conduza essa aula, que o Espírito Santo do Senhor possa conduzir, direcionar tudo que for falado, tudo que for ouvido, para a edificação do nosso casamento, das nossas famílias, da nossa casa, para cumprirmos o plano do Senhor, pois o Senhor nos deu a nossa família, o Senhor tem expectativas e que o Senhor possa nos ajudar, pois sem o Senhor a gente se destrói, a gente se machuca, a gente se fere, mas com o Senhor a gente pode ter uma família que se perdoa, que se ajuda, que se motiva, que é alegre, que é feliz, que glorifica o Senhor, que é uma luz nesse mundo de trevas. Te oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa aula é baseada no curso que a gente tem feito com Caio e Michael lá dos Estados Unidos, que eles têm trazido esse treinamento de pais preparados, orientando os pais, ou como orientar os pais, como fortalecer e conduzir o Ministério da Família. E essa aula é baseada na questão da visão. Aí, seguindo aqui, temos duas escrituras, que é essa de Provérbios, capítulo 29, 18. Por falta de visão, o povo vive sem freios. O que é visão? A visão é realmente a gente entender onde nós estamos e onde a gente quer chegar. Uma visão do futuro, de além. É a mesma coisa, todo dia a gente tem essa visão, a gente recebe o nosso salário, paga nossas contas, a gente tem a visão, esse dinheiro aqui eu vou conseguir conduzir até o final do mês assim. Ou então a gente olha na fatura do nosso cartão, pega a fatura de Jéssica, pega a minha fatura e veja, eita, irmã, temos que controlar aí, porque o negócio tá ficando apertado por mês. Então a gente tem uma visão curta, né? Mas essa visão aqui é uma visão multigeracional, né? A gente tem os nossos filhos hoje, a gente veio de uma família, né? Olhando para trás, viemos de uma família, nossos avós, nossos pais, nós, e tem os nossos filhos. E daqui para frente tem os filhos deles, nossos netos, nossos bisnetos. Então a gente precisa ter essa visão entendida que o que a gente faz hoje reflete nas próximas gerações. Também eu achei interessante essa questão da visão, né? Esse curso é muito bom, assim, que a gente tem feito, tem sido assim para a gente encantador, né? E o rapaz que da igreja lá dos Estados Unidos que ministra, ele tem 5 filhos, faz homeschool com todos, então eles assim são uma inspiração, né? Assim, do que eles têm vivido com Deus, do ministério estruturado que eles estão fazendo lá, né? E ele quis servir as igrejas do Brasil, porque os pais dele são brasileiros. E aí montou-se o grupo, e uma vez por mês a gente se reúne, né? E ele escreveu um livro, aí ele passa os capítulos traduzidos, Caio, filho de João Batista, traduz. Então tem alguns irmãos também estão participando aqui da igreja, né? Tem sido bem especial. Aí ele mencionou uma coisa que eu achei interessante, que ele falou assim, as grandes empresas têm uma visão. Se você for ver a Amazon, o Google, eles têm uma visão. Até o certa, né? Como a gente viu, que é o que determina o que aquela empresa faz, aonde ela quer chegar e como ela caminha. Ela não caminha aleatoriamente, né? Aí ele falou assim, por que as famílias não têm uma visão? Aí isso eu achei bem impactante, assim, né? Verdade.
mudou a nossa forma de ver, né, a família. E a outra escritura que ele traz é essa aqui. Naquela época, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. E aqui é do contexto de Israel, né? Na época de Juízes, no finalzinho de Juízes, onde quando não tinha um juiz, não tinha um rei, não tinha uma liderança, então cada um fazia o que fazia, né? Isso não é bom. Como a gente viu na aula de Pedro, a questão dos papéis, da liderança do homem, ela é muito importante para que a família tenha essa visão, esse norte, tenha essa base para que ela possa ser direcionada. Aí, sobre visão, tem uma história muito interessante de Jeremias 35, que é a história de Jonadab. Vocês já ouviram falar nessa história de Jonadab? Que assim, eu tenho 17 anos de cristã e eu acho que faz 2 meses que eu conheci essa história de Jonadab. Ela fica um pouco escondidinha na Bíblia, mas assim, eu estou apaixonada por essa história de Jonadab, né? Então, é algo assim que a gente nunca tinha tentado, né? Mas como já você vai contar, é bem... Ninguém conhecia que é a história de Jonadab? Abra aí, Gênesis 35. Agora a gente vai mergulhar na Bíblia. A gente estava lá embaixo na trilha, Tiago falou, fecha os olhos e ouça. Agora você também vai ouvir aí e a gente vai entrar nessa história de Gênesis 35. Gênesis 35. Começando no 1. Quando Jeoaquim, filho de Josias, era rei de Judá, o Senhor Deus me disse, Jeremias, vá procurar a família dos recabitas e fale com eles. Depois, leve-os para uma das salas do templo e lhes ofereça vinho. Então eu fui buscar os recabitas e levei a família inteira ao templo. Jazanias, filho de outro Jeremias, que era filho de Abazias, e todos os seus irmãos e filhos. Eu os levei até a sala dos seguidores do profeta Anã, homem de Deus. Anã era filho de Gedilias. Essa sala ficava perto da sala dos oficiais, em cima de meninos, importante oficial do templo. Depois coloquei diante dos recabitas jarras cheias de vinho e copos e disse, tomem um pouco de vinho. Mas eles responderam, nós não bebemos vinho. Pois o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, deu a seguinte ordem, nunca bebam vinho, nem vocês nem seus descendentes. Não construam casas, nem cultivem a terra. Não façam nem comprem plantações de uva. Não tenham lugar certo para morar. Morem em barracas a vida toda, para que assim vivam muito tempo nessa terra. E nós temos obedecido a todas as ordens do nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Nunca bebemos vinho, nem nós, nem nossas esposas, nem nossos filhos e filhas. Não construímos casas para morar, moramos em barracas. Não temos plantações de uva, nem terras, nem sementes. Temos obedecido a tudo que o nosso antepassado Jonadab ordenou. Pronto, até aqui. Aqui a gente vê os descendentes de Jonadab. Aqui já tinha passado 8 gerações. Obrigado, Sária. Jonadab já viveu 8 gerações antes desse tempo de Jeremias. Então, 8 gerações antes, Jonadab era o tataravô deles, muito tátaras. Então, desde 8 gerações atrás, eles vêm seguindo isso. E Deus coloca a prova. Deus fala, Jeremias, manda esse povo, traz para cá, dá vinho para eles. E a aprovação, eles não pediam beber vinho. Jeremias, o profeta, o homem de Deus, traz ele para o templo e fala, bebam vinho. Aí eles falam, não, a gente não bebe vinho. Porque o nosso antepassado, Jonadab, ordenou a gente fazer isso, 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 isso. Por isso nós não bebemos vinho. E depois vocês podem ler depois, Deus usa esse exemplo de obediência dos recabitas para alertar o povo na época que Deus queria também a mesma obediência dele, do povo em relação a Deus. Porque esses recabitas obedeciam a Jonadab. Eles viam isso, né? E eu pesquisei, historiadores encontraram povos nos desertos até no século XIX que se remetiam aos recabitas. Então você vê, atravessou milênios. O que Jonadab fez lá, 8 gerações antes de Jeremias 35, passou o tempo de Jesus e veio e tem registro até o século XIX dessa visão que ele teve. E para vocês entenderem um pouco do contexto, Jonadab
Os recabitas, eles não são o povo de Israel, eles são parentes de Jetro, lá do sogro de Moisés. Então eles vêm para o povo de Israel, aí por isso que ele bota essas ordens: não bebam vinho, não construam casas, não façam plantações, morem em barracas, tudo isso para eles entenderem a identidade deles, não como israelitas, mas como recabitas. É interessante também que no final de Jeremias 35, que aí o profeta ele faz toda essa conclusão, né? Mas ó, como eles obedecem, vocês não obedecem. Aí lá no finalzinho, no versículo 18, ele diz assim: Jeremias disse à comunidade dos recabitas: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vocês têm obedecido aquilo que o seu antepassado Jonadab ordenou, têm cumprido todas as suas instruções e têm feito tudo o que ele ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva. Então, assim, Deus usou esses recabitas como exemplo de aprovação pelo próprio Deus, né? E, assim, o que eu achei interessante, que eu fiquei pensando assim, será que daqui a alguns anos, Joyce e Júlia, elas vão ter a gente vai ter deixado algum legado nelas que elas digam assim, não, isso aí a gente não faz, porque os nossos pais nos ensinaram. Será que os netos delas, que aqui foram 8 gerações, né? Também vão poder dizer isso? Porque, assim, antes eu tinha uma visão assim, a gente se torna pai, a gente tem que criar os filhos, ensinar eles devocional e ensinar eles a obedecer, e a gente quer que eles se tornem cristãos. Aí eu ficava pensando, quando eles estiverem adultos, cristãos, batizados, casados, aí a gente finalmente vai sentar assim numa cadeira, botar os pés para cima com um coco na mão, vai dizer, missão cumprida. Mas aqui eu vi que não, né? Porque essa questão de multigeracional, aí ele fala isso aqui, ó, plantar árvores para a sombra dos nossos netos. Às vezes, a gente não vai ver nem toda a semente agora, mas assim é algo multigeracional, né? Será que eu fiquei muito admirada assim como eles permaneceram, os recabitas, tantos anos, mesmo com o pai deles tendo morrido, eles permaneceram firmes. Não, a gente não bebe vinho. O que eles poderiam ter feito? Ah, já morreu o nosso pai. Ah, foi o nosso avô que disse isso, mas isso não faz mais sentido, não era naquela época. Agora a gente já pode beber vinho. Mas não, né? Eles permaneceram firmes. E o que motivou eles a terem tanta convicção e segurança do legado que foi passado pelos pais, né? Será que a gente vai conseguir fazer essa mesma coisa? Porque a pressão do mundo vai vir, como eles foram pressionados, né? O próprio profeta, né? Beba o vinho. Não, a gente não bebe. E será que quando vier a pressão do mundo, os nossos filhos vão permanecer com algum legado, né? E eu nunca tinha pensado sobre isso. Eu só pensava assim, tem que ensinar, né? Obedecer a Deus, compartilhar sobre Deus, mas qual vai ser o legado, né? O legado é aquela frase que diz assim, nossa família, 3 pontinhos, nossa família faz assim, nossa família não faz assim. E eu fiquei com um grande desejo disso, né? Assim, eu quero construir nas meninas algo assim, né? Não para que elas possam dizer, ó, minha avó Jéssica, ela ensinou a gente no passado, mas para que elas tenham uma convicção de Deus, assim, né? Que seja fortalecida, que não, a gente não faz isso, a gente vive assim, a gente vai permanecer vivendo assim, porque isso é o que a nossa família faz, é um legado, né? Isso. E não é só uma questão de regras, né? Porque a regra funciona assim. Se a criança não entende, quando a criança está com a gente, ela segue a regra. Mas quando ela não está com a gente, ela se transforma. Porque ela não entendeu o princípio. Ela não entende aquilo para ela. Não tomou aquilo para ela. Ah, só uma regra do meu pai. É só uma regra da minha mãe. Só que aqui a gente vê nos recabitas como parte da identidade deles. Ó, a gente é assim, a gente vive assim. E são regras muito difíceis. A questão do vinho até que vai. Mas imagine você não poder comprar uma terra, você não morar em uma casa. Eles viviam em barracas. E viver em barraca não é legal, não é satisfatório. Não é legal. E eles vendo todo mundo construindo as suas casas, todo mundo fazendo as suas plantações. E eles vivendo do jeito deles, né? E a mesma coisa se a gente for passar para os nossos filhos os valores de Deus. Eles vão ver os colegas fazendo coisa que não deve, depois eles vão crescer, vão ver os colegas fazendo tatuagem, bebendo, indo pro carnaval, fazendo um monte de coisa errada. Será que eles vão ter essa identidade? Não. Eu não sou assim. Eu quero servir a Deus, eu quero amar a Deus. Isso não agrada a Deus. Muito mais do que já se falou, muito mais do que trazer, porque eles, os recabitas, eles remetiam muito a Jonadab, a pessoa de Jonadab. Só que a gente tem que remeter eles para Jesus, né? Para a palavra de Deus, que eles tenham a identidade deles. Então isso não são regras, são valores, são princípios que a gente vai transmitir para os nossos filhos, que isso vai ser transmitido, que eles vão ver como algo bom. Todos nós aqui temos uma família, temos nossos pais, nossas mães que nos criaram, e eles também nos passaram bons exemplos,
maus exemplos. E a gente decidiu, não, na nossa família a gente não vai seguir isso que meu pai e que minha mãe fazia. Então a gente tem a oportunidade, quando a gente somos pais, a gente vai passar isso à frente. A nossa família é uma base. Só que nossos filhos é como se fosse um arco, como aquele livro do Douglas Jacob. A gente vai lançar para frente. E eles vão lançar outra família depois. E como vai ser a família deles? Será que a gente vai ajudar a família dos nossos filhos ou a gente vai atrapalhar? Será que a gente vai ser um bom exemplo ou um mau exemplo? Porque eu trago muitos maus exemplos no casamento dos meus pais. É um casamento destrutivo, meu pai é alcoólatra, uma série de confusões na minha família que eu nem queria casar. E quando eu entrei na igreja, eu vi o casamento dos irmãos, como o marido tratava a esposa, como tratava os filhos. Eu fiquei, agora sim eu quero casar, agora sim eu tenho uma família, eu tenho uma referência boa. Então essa visão é muito mais do que regras. São valores que a gente vai passar para eles e princípios que eles vão tomar como si, como identidade e vão transmitir. É só um exemplo assim que eu fiquei pensando, né? Às vezes a gente vê assim uma empresa, tipo o SBT. Aí tem lá a identidade de Silvio Santos durante toda a existência dela, né? Como é que ele fazia. Aí daqui a pouco ele morreu, aí os filhos assumem. Aí depois de um tempo você já começa a ver as notícias assim na mídia. Ei, Silvio Santos agora está se revirando no túmulo. Ele não deve estar gostando do que as filhas dele estão fazendo com o legado dele, né? Então você vê ali que não eram valores da família. Agora é uma administração só de empresa. Você vê que aquilo que ele prezava e como ele construiu, talvez não vá se estender, né? Elas vão mudar tudo. E acontece isso com muitos outros negócios, né? Você pensa assim, eita, era bom quando era de fulano, mas agora que os filhos assumiram, já é outra história. E assim, quando a gente aprendeu sobre isso, eu fiquei super empolgada. Não vai ser mágico, vai ser lindo, isso vai dar certo. Só que assim, a gente tem 2 filhos pequenos, né? E Joyce, ela, apesar de 4 anos, ela parece já uma adolescente, né? E às vezes assim, ela me desanimou, né? Quando eu pensei assim, poxa, mas já não está dando certo. E agora ela já está frustrando os planos. Aí eu percebi assim que não é só o que a gente querer muito, né? Não é. Tem muita decepção pela frente Não ainda. é só. Não é só. Eu percebi assim que não vai ser só o meu esforço, né? Realmente aquela questão, a gente planta, Deus dá o crescimento, mas eu percebi assim que o que ajuda é a gente tentar envolver a família e a abraçar uma identidade, né, da nossa família, ajudar a construir juntos, né? O que é que a gente faz, né, como família? O que é que a gente... Aí eu percebo que eu acho assim, né, porque a nossa caminhada ainda é bem recente como pais, mas Deus trouxe para a gente essa visão, né? Então eu tenho orado por isso, por sabedoria, para a gente conseguir. E eu acredito assim que mesmo que aqui muitos sejam pais de filhos mais já adolescentes, né, ainda é possível, né? Porque, né? Sim. Não passa, não. Isso eu acredito muito que Deus traz para nós, né? Somos pais. Não tem como a gente fugir disso. Então, as frustrações elas vão existir. Você vai dizer ao seu filho, daqui a pouco ele vai fazer exatamente o contrário. Caramba, será que eu estou dizendo está sendo suficiente? Está. Mas só que tem o tempo dele. O processo. Esquece isso. O tempo é de uma criança e é muito aprendizado. Mas sendo convicto, né, dos princípios e você sendo exemplo, você vai ver que é isso que vai fazer a diferença na vida deles. E quando eles chegarem a ter esse entendimento, eu preciso ser um exemplo para os meus filhos, assim como os meus pais foram comigo. Isso. Então, quando a gente vê fidelidade, as palavras, né, o ensinar, ele faz parte do processo. Mas acredito que muito mais do que o falar, vai ser o vivenciar. É verdade. Tem um exemplo aqui que ele traz no livro, que é sobre o avião, né? E foi até uma vez que a gente viajou, aí o avião ele tem um destino, ele vai chegar lá naquela caixa lá. Aí ele calcula a rota, só que se ele estiver indo e tiver uma tempestade muito grande, o que ele faz?
Ele vai desviar um pouquinho para não, porque ele não vai enfrentar a tempestade. Ele vai desviar, mas ele sabe onde ele quer chegar. E a visão é isso. A gente vai com a nossa família. Só que às vezes acontece percalços, problemas, que a gente dá uma desviada, mas a gente sabe, eu quero chegar ali, eu vou dar uma voltinha aqui, mas eu vou lá e chego. Então a visão tem isso, né? A visão, ela permite corrigir o curso quando a vida nos desvia, né? Então a gente calcula, não, vai ser essa reta aqui, eles vão crescer, eles vão estudar a Bíblia, vão ser batizados, vão ter a vida deles, vão casar, vão namorar, vão ter filhos e vai ser tudo lindo. Só que não, tem muitos percalços aí, sobe, desce, vira, volta. Mas a gente vai sempre aonde a gente quer chegar. Levar a fé aos nossos filhos, né? Que nem Jesus não fala para a gente fazer discípulos. E criar nossos filhos é fazer discípulos. A gente está criando filhos, mas a gente está fazendo discípulos de Jesus ali. E ele citou um exemplo assim, que ele estava viajando com a esposa dele para a Flórida, né, 15 horas de carro, e aí ele dormiu e a mulher dele foi dirigindo. Quando ele acordou, ele percebeu que a estrada tinha alguma coisa errada, as placas estavam estranhas, né? Aí ele percebeu que ela tinha pegado um caminho errado. Sem perceber, ele ficou estressado. Ele perdeu gasolina, ele perdeu tempo, agora a gente vai gastar um tempo maior para voltar ao caminho, né? Mas ele falou, mas que bom que a gente tinha uma clareza do caminho, porque aí a gente pode redirecionar e voltar, né? A importância da visão, que mais à frente a gente vai sugerir a vocês a criarem, né? Agora, é isso, né? A gente está caminhando naquela visão e em algum momento a gente vai se perder a vida, vai sufocar as preocupações. Peraí, mas esse caminho aqui está estranho, está diferente da visão que a gente traçou, então vamos reajustar, vamos voltar. Então isso vai acontecer muitas vezes, não é uma coisa eterna, assim, vai ser isso. Ela vai ser revisitada, reconstruída algumas vezes, né? É sobre essa questão de ordem, né? A visão traz direção e ordem ao lar, né? Porque se a gente não tem uma visão clara, uma visão bem definida, o que é a nossa família, o que a gente está fazendo aqui, fica tudo muito solto, tudo muito indefinido. E quando há essas brechas, a natureza vem e age, né? E a nossa natureza é pecaminosa. A gente vai direcionar sempre para o pecado. A gente é igual um carro desalinhado, ele vai estar sempre puxando, e a gente tem que estar sempre forçando para voltar para o caminho certo, né? Então a visão, ela traz essa ordem. O que é prioridade? Quais são as prioridades da nossa família? Qual é a ordem de prioridade? Qual é essa... E essa ordem traz essa harmonia, essa direção. Os filhos sabem quando a casa é bem definida, eles sabem quando... Eu sei que se eu falar isso aqui pro meu pai, ele vai dizer não. Se eu dizer isso aqui, mas se eu fizer isso aqui, mas eles também sabem se é conturbado. Aí eles veem as confusões, as brigas, falam, tá uma coisa errada. Isso não traz estabilidade para eles, né? Mas com uma visão clara, bem definida de valores, de princípios, de prioridades, traz essa ordem. Não é só pagar as contas, não é só sobreviver, não é só finalizar o mês, mas é isso, né? O casamento não é isso, a gente não casou prometendo fidelidade, ajuda, encorajamento, não um discipulado aqui. Eu ajudo ela a ser mais parecida com Jesus, ela me ajuda a ser mais parecido com Jesus, e nós dois ajudamos os nossos filhos a serem mais parecidos com Jesus. Tudo vai girar em torno de quem? De Jesus, da cruz, do discipulado, da palavra de Deus. Não tem como fugir. A nossa visão tem que ser essa. E aqui, eu vou passar agora Agora é aqui, né, Jéssica? As folhas. A nossa visão, calma aí. Ainda bem que eu tenho a minha costela para me orientar. Aí a gente vai compartilhar com vocês a visão que ele traz. A visão deles. A visão deles. Cadê a visão deles? Calma aí. O que eles trazem... Assim, a gente demorou muito tempo, depois que a gente leu o livro, para construir a nossa visão. Porque é algo individual, né? Assim, a visão deles aqui, eles dizem assim, nós existimos para trazer glória a Deus, o céu, a terra e ordem ao caos em Parque, Colorado, né, onde eles moram. Aí eles trazem uma lista assim, de pilares, que depois a gente vai dar para vocês. E eles definiram que esses são 5, eles pedem para definir 5, né? A visão da família deles hoje é baseada nesses 5 pilares, que é equipe, fé, mordomia, luz e multigeracional. Essa palavra mordomia, ela teve uma tradução, assim, porque como foi traduzido, né, não fica naquela questão de mordomia de folga, né? Essa é a visão da família deles, porque eles falaram assim que eles demoraram a construir essa visão. E uma vez por ano, eles sentam e reajustam a visão para ver se ainda faz sentido. Se precisar, eles mudam. E eles também fazem encontros periódicos, né, como casal, para
e como família, para orar pela visão, para realinhar. Então, é uma coisa assim, não é engessada, né? Eles estão sempre trabalhando na visão. Aí, a gente tentou definir também a nossa, né? Assim, e foi interessante porque antes da gente aprender sobre isso, Joyce, um dia ela já tinha dito assim: o meu sonho é que a nossa família seja harmoniosa, gentil e organizada. Aí no início a gente achou engraçado, né? Não sei porque de onde ela tirou essas 3 palavras. Só que a gente acabou vendo que fazia sentido e a gente acabou se apegando a isso. Então a gente orava na nossa oração: ó, Deus abençoe que a nossa família seja harmoniosa, gentil, organizada. Aí quando, por exemplo, às vezes ela não quer de jeito nenhum, às vezes não, sempre ela não quer ajudar a arrumar os brinquedos, ela não quer fazer a parte dela assim, né? Não quer ajudar, a casa fica aquele caos. Aí é bom porque a gente, ó, lembra que você não queria que a nossa família fosse organizada, então você precisa ajudar, fazendo sua parte, porque assim a nossa casa vai ficar organizada. Então a gente começou a pegar esses 3 pontos, né? Se a gente passou um dia muito estressado, dando patada uns nos outros, aí a gente, ó, lembra que a nossa família, para ser gentil, não era o seu sonho. Então a gente usava isso com ela, uma coisa que ela mesma desejou, e a gente pegou, né? E quando ele pediu para a gente criar a visão, que vocês vão ver aí no papel, que primeiro ele bota um espacinho para 3 coisas, né? Aí era exatamente as 3 que a gente já tinha, e aí a gente combinou. Então vamos manter, né? Porque realmente faz sentido, né? E os pilares que a gente escolheu foi paz, fé, empatia, cooperação e perdão. Então é algo bom, porque a gente envolve ela também. Então ela sabe que aquela é a visão, né? Aí, se alguma, como essa questão da bagunça, se estiver fugindo do foco em algum momento e a gente tiver ali todo mundo assim, não está sendo gentil, todo mundo arengando, a gente passa o dia todo arengando, todo mundo estressado, brigando. Aí no final da noite, ó, lembra que a nossa família é para ser gentil, a gente é para ser uma família gentil, então vamos orar por isso. Aí entra o perdão, vamos pedir perdão pelas coisas que a gente não foi gentil hoje. Então ela já sabe que aquilo ali é a visão, né? Então se fugir um pouquinho, ó, lembra. E aí eu acho que isso faz com que ela abrace, porque também é dela, né? Ela ajudou a construir e é o que ela quer também que seja, né? Então, aí eu acho que aí vocês podem construir a de vocês também nesse aspecto. E vocês que têm filhos maiores, se vocês acharem bom, também chamar eles juntos para fazer essa dinâmica. Ó, vamos montar uma visão para a nossa família e chamar eles para escolher os pontos que eles consideram importantes numa família. E depois de um tempo vocês revisitarem para ver se ainda faz sentido aquilo, se quer mudar. Mas é bom para ter esse foco, né? De sempre voltar, de sempre se prender àquilo que quer construir, né? Porque aí eu acho que isso vai ajudar os filhos a crescerem com aquele foco, né? Do que é a família deles e do que não é a família deles, né? Aí, como o William falou, às vezes a gente pensa que nada está ficando, né? Que a gente está ensinando. Mas quando eu vejo a Joyce assim, se comportando com outras crianças, aí eu fico feliz, porque eu vejo ela defendendo os nossos valores, né? Por exemplo, no contexto dela, né? Que lá em casa, quando a gente percebe que um desenho não é bom, a Jax bloqueia e tira ele, né? Da Netflix, de onde quer que seja. E aí Jax diz assim para ela: foi expulso, esse desenho foi expulso. Aí no início ela perreia, fica triste, mas passa. Aí uma vez ela estava brincando lá no parquinho com os amigos e o coleguinha dela comentou sobre o desenho e tal. Aí ela: na minha casa esse desenho foi expulso. Aí eu vi como se ela estivesse defendendo, né? Ela não estava reclamando para ele: poxa, nem assisto mais, mas ela estava defendendo que na casa dela aquele desenho não é mais visto, né? Aí eu vejo que algumas coisas que a gente ensina, assim, ela adota como o estilo da família dela, né? Eu acho que é isso que a gente tem que sempre tentar, né? Para eles lembrarem, assim, não é que é uma ordem do meu pai, sim ou não, mas é que a nossa família tem esse propósito aqui, né? Então eles vão seguindo. Aí o casal realmente, inclusive, eles comentaram que eles imprimiram a visão da família, botaram no quadro, assim, fica na sala de jantar, quando eles vão comer, eles sempre estão vendo, está acessível às crianças deles, né? Aí eu achei legal, assim, né? Não teve folha suficiente, mas depois eu vou mandar para vocês a imagem, depois eu imprimo para vocês. Mas funciona assim, a dinâmica, né? Essa dinâmica, vocês vão preencher, tem esses valores aqui que eles trouxeram, aí o marido vai escolher 10 e a mulher vai escolher 10. Aí vocês vão ver qual desses aqui foi em comum de vocês e escolher 3 para ser a frase e 5 para ser os pilares, né? Aí 3 que vocês podem formar uma frase, como a gente formou lá a frase, e 5 para ser os pilares. Aí esses pontos, esses valores, vocês escolhem, o marido escolhe 10, a mulher escolhe 10, vocês veem os em comuns e vocês vão dizer quais são os prioridades, a ordem deles na frase. É 3 para a frase e 5 para os pilares, para ficar igual, tipo assim, ó. Mas vocês podem também fazer do jeito que vocês quiserem, né? Aí fica a frase,
Nossa família é harmoniosa, gentil e organizada, e buscamos em Deus o sustento. E os pilares é a paz, a fé, a empatia. Que foi isso que a gente escolheu. Mas aí vocês podem escolher de acordo com o que vocês... O livro está em algum lugar com as pessoas. Aqui tem outra visão no livro que ele cita como exemplo, que eu também achei legal, que ele fala, eu não lembro agora todos os... Mas ele fala assim, tem um dos pontos lá, é que a nossa família é aventureira. Ele colocou aventureiro, né, como os principais da família. Eu achei interessante, porque não ficou só aquela questão espiritual. Mas não sei se eles têm um histórico aventureiro, gostam de fazer viagens, enfim, mas no valor da família deles, eles incluíram o aventureiro. Eu achei legal, né, porque eu acho que isso para aquela família faz sentido e eu acho que agradou, né, a eles. Aí também tem essa questão, né, não precisa ser só aquela coisa engessadinha, super espiritual, mas que com certeza vai levar a Deus também, né? Eu leio. Somos uma família amorosa e de apoio. Abraçamos o riso, o aprendizado e a aventura. Nosso lar é um refúgio seguro para buscar paixões, criando memórias significativas, causando um impacto positivo em nossa comunidade. Então, você vê até uma poesia, né? A visão deles. Então, é livre, né? Então, agora essa é a tarefa de vocês. Quem quer falar? Fala, Pedro. Uma coisa que me chamou muita atenção é a questão do legado, né? Muito mais do que costumes e tradições, é nós deixarmos para os nossos filhos um legado espiritual. Ontem, até na palestra do Casados, eu falei que nós, como pais, temos esse dever. Deus nos chamou a esse sacerdócio, né? Então a gente não pode falhar em deixar o legado. Agora, a resposta quanto a esse legado é muito individual, não é? Por exemplo, eu crio os meus filhos e espero que eles sirvam a Cristo. Mas isso não é uma garantia, né? Acho que até me posicionei mal ontem, porque parecia que tinha que ser uma obrigatoriedade, né? A gente sabe de homens, de pais, de mães, que são homens e mulheres piedosos e que serviram a Deus a vida inteira e que, infelizmente, seus filhos não estão servindo. Mas eles podem dormir em paz sabendo que o legado foi transmitido, né? Então, às vezes, a resposta, que é muito individual, pode não ocorrer, mas o legado foi transmitido. Então, é muito interessante essa história que você falou, que qual é o legado que nós queremos deixar? Não é? Será que eu estou falhando em transmitir esse legado? E uma outra coisa muito importante também é que lá em casa a gente tem algumas decisões que a gente toma e às vezes eu me abdico de tomar algumas decisões porque eu sei que para os meninos não é bom. Vou dar um exemplo simples. Eu acho muito bonito tatuagem, não tenho nenhuma. Mas eu prefiro não fazer. Porque se eu fizer, eu vou abrir um precedente para que eles façam também. Porque eles vão chegar na idade adulta e vão dizer, o senhor tem, então eu posso ter também. Então eu nunca fiz. É algo simples, é algo que é um costume, né? Tem algumas igrejas mais tradicionais que não permitem, cristãos piedosos que têm bastante, e eu acho muito tranquilo, muito saudável, inclusive. Mas eu me abdiquei em não fazer para que eu não possa ter depois esse retorno deles. Se eu não tenho, eu quero ter também, não é? Então são coisas simples assim. Então acho que muito mais do que os costumes e as tradições que a gente vai se preservando é esse legado que você falou e que vai passar de geração para geração. Eu até me imaginei agora uma cena quando Jéssica falou, né? Você e ela bem velhinhos lá, idosos, com a perninha para cima e dizendo tarefa cumprida, né? O legado foi transmitido. Então é esse desejo que a gente tem também. Deus abençoe vocês aí. Inclusive o livro fala sobre isso também, né? Que a gente só aumenta a probabilidade, mas a gente não garante, né? Mas está aumentando a probabilidade, já está bom, né? Tem uma escritura rapidinho só em Isaías que eu lembrei, né? Para finalizar, ele fala assim, Isaías 44, 1. Mas escute agora, Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre, que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, Jesurum, a quem escolhi. Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole, minha bênção sobre seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regatos. Um dirá, pertence ao Senhor. Outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá em sua mão, do Senhor, e tomará para si o nome Israel. Eu achei tão lindo, que parece uma promessa, assim, né? A gente não tem como garantir que isso vai acontecer, mas a gente tem como pedir, né? Que Deus derrame seu espírito sobre a nossa prole, que derrame sua bênção sobre os nossos descendentes, que eles brotem como relva, né?
como a árvore plantada junto aos rios. E a nossa esperança, como Pedro falou lá no capítulo 5, é essa, que um dia eles mesmos digam, né? Que um dia eles mesmos escolham pelo Senhor e digam, pertenço ao Senhor. Um dirá, pertenço ao Senhor. Outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó, e ainda outro escreverá em sua mão, do Senhor. Então, essa parte é eles que vão ter que fazer, né? Mas é o que a gente sonha, é o que a gente pode orar, e é o que a gente deseja que se realize, né? Mas não é, Deus, não é automático, né? Era bom que fosse, né? Mas, assim, a gente está trabalhando para isso, né? Assim, dependendo de Deus, e que eles possam um dia dizer, né? Pertence ao Senhor, escrever lá na mão deles do Senhor, e essa é a nossa alegria, né? Alô, alô. Pronto, a gente vai terminar com oração, aí vocês quiserem fazer, se alguém depois quiser compartilhar como ficou de vocês. Marcelo vai comentar. Logo quando o Juan e a Rebeca chegaram, a gente viu assim da história deles algumas situações que eles viveram, né? E a gente tentou, a gente não pensou assim, vamos criar uma visão, não. A gente falou assim, vamos fazer umas regrinhas que são da nossa família e a gente vai ficar falando para eles isso. E aí a gente falou assim, ó, na nossa família a gente não bate, não mente, não grita. E a gente viu que eram coisas assim que estavam muito forte da vida deles, né, do histórico deles. E a gente ficou conversando muito sobre eles, em várias situações sobre isso. Mas fulano lá, o meu coleguinha tal, assim, Rebeca, mas na nossa família a gente não bate, não grita, não mente, né? Aí aconteceu uma situação que ele gritava lá, né? Aí vamos corrigir, né? Ó, qual é o lema da nossa família? Aí ele já sei. A nossa família não bate, não grita. E quando a gente gritava, eles vinham falar com a gente. Ó, você gritou com a gente, tinha que pedir perdão para eles. Aí eu acho isso fantástico, isso que foi mostrado, né? E meio que aprimorar e direcionar melhor, né, para essa questão de visão, né? Mas é uma coisa muito positiva, assim. Eu queria agradecer aí, viu, irmãos? Muito obrigada. E uma coisa que ficou muito marcante, assim, né, nesse momento foi do que meus filhos vão lembrar, sabem, quando crescerem. Do que eles viram na família. O que vai marcar? Não, a minha família faz isso, é assim, né, que vocês estão trazendo. E a gente, no dia a dia, a gente não para pensar, né, a repercussão disso lá na frente, as gerações que virão. Isso é tão importante, porque eu já peguei, assim, e a gente fazia isso sem ser, assim, visão, né, a visão da família, mas, tipo assim, eita, filho, a gente aqui não faz isso, lembra? Né? E isso foi passando desde criancinha, né? E às vezes eu vou para o quarto, eles ficam comentando, conversando um pouco lá, falando como foi o dia. Às vezes eu escuto quando passo na frente eles falando, ó, mas isso não, hein, você não lembra disso? Ai, tu viu o que foi que ele fez? Não pode, né? Aquele menino faz isso, fala aquilo, né? Não pode e tal. Então, entre eles mesmos, a partir do que a gente já tem falado sobre nossa, né, visão, sem ser esse nome, eles já têm percebido nas outras crianças, e às vezes quando sobe lá do parquinho, ele já fala, ó, mãe, eles fazem assim, eles falam assim, a gente não faz, né? Mas eles não trazem com peso, como você falou aí com Joyce. Eu achei muito bacana, porque do ponto de vista psicológico, a criança vai aprendendo de forma bem leve, né? Eita, ele foi expulso, né? Então, vocês trazem de uma forma lúdica, né, somente para os menores, sem impactar, sem brigar, sem dizer, você vai ficar sem isso, porque isso é feio, porque isso né, vai lhe dar medo, tal. Então, é bem interessante, principalmente para os pequenos, trazer de forma mais lúdica, mas realmente expulsando, né, sabe? E trazendo alguns outros termos. Muito obrigada por isso. Eu tinha outra coisa, mas eu não lembro. Enquanto o microfone chega lá nela, eu só lembrei assim, igual a Luciana falando, que Joyce muitas vezes ela vai na casa da minha mãe, aí quando chega lá, minha mãe me conta, né? Que ela disse, ô vó, na minha casa a gente ora antes das refeições e também de noite, que a minha mãe não faz isso, né? Aí esses dias minha mãe ficou com a missão de dar comida ao peixe lá na nossa casa. Aí ela ligou para ela e disse, ó, vovó, quando você vier dar comida ao peixe, você pode fazer o devocional da gente que está aqui em cima. Aí pegou o devocional dela, mostrou, porque aqui na nossa casa tem uma rotina matinal. Aí ela foi
Pegou lá a rotina que Jax colou na parede. Aí eu fico vendo assim que essas coisas, às vezes a gente pensa que é bobagem, mas está ficando, né? E ela percebe que na casa da avó dela não tem e ela quer ajudar, né? Outra coisa foi que tem, assim, às vezes a gente quer proteger nossos filhos de todas as influências negativas, mas a gente nunca consegue, né? Porque, por exemplo, Joyce não vai na escola, né? Ela faz homeschool, então ela já não tem tanta influência da escola, mas até ela descendo para brincar lá no condomínio, que toda tarde ela desce, tem uns amigos. Aí tem uma menina que ela cresceu mais, né? E agora ela vai todo dia com o celular, bota uma música lá no TikTok, fica fazendo umas danças bem feias. Eu, meu Deus, o que é que eu vou dizer agora? Ela tá a Joyce lá dançando com a menina. Aí a gente não é o desafio para dizer, Joyce, essa dança que essa menina está fazendo não é legal, porque ela não conhece a Deus. Aí, mas por quê? A mãe dela não leva ela na igreja. Aí depois de muito tempo, teve um dia que ela estava em casa, aí ela disse, ô mãe, eu tive uma ideia, lá na academia eu vou falar para todas aquelas meninas que ficam fazendo aquela dança, que a academia é a academia do condomínio. Eu vou falar para todas aquelas meninas que ficam fazendo aquela dança que não está certo isso, e para elas pedirem para a mãe dela levar elas para a igreja. Aí Jax disse, não. Jax ficou com medo, assim, do que ela ia causar, né? Mas, assim, foi bom, porque no início eu fiquei, assim, bem angustiada. Como é que eu vou fazer para ela? A minha vontade de dizer, não brinque mais com essa menina, que eu ficava assim, a menina está trazendo um celular para fazer essas coisas aqui, as crianças estão brincando. Aí, assim, mas foi interessante que com o passar dos dias ela foi entendendo e ela não se junta com a menina para fazer isso, né? E aquelas danças lá de bem moral, às vezes, né? E a mãe da menina não está nem aí, a mãe da menina nem sabe que ela está brincando, ela fica solta. Aí é isso, né? A gente vai ter que criar convicção nos nossos filhos, porque a gente não vai poder impedir eles de terem contato com os outros que não estão criando convicções, né? Aí ela vai falar, né? Que alegria, viu, estar aqui. Eu realmente estou, assim, muito feliz mesmo com o que Deus está nos proporcionando, né? E poder ver você, Jéssica e Jackson aqui, para mim é uma alegria. Eu já penso em vocês, já. Sempre quando eu sabia, né, que tinha um retiro, eu digo, nossa, meu Deus, como eu gostaria de estar com vocês. Porque para mim é uma referência, né? Saber que você veio para a igreja muito novinha, estudou a Bíblia, se tornou uma discípula, foi uma jovem na igreja, foi solteira na igreja, namorou na igreja, construiu uma família na igreja e tem filhos na igreja. Então, para mim, vocês são uma grande referência para mim como mãe, de que é possível mostrar para minha filha que é possível você ser uma jovem cristã, você ser uma solteira cristã, você se construir uma história como cristã. Então, para mim, vocês são, assim, duas pérolas, sabe? De referência, porque é possível. Então, às vezes a gente olha e vê, né, diz assim, meu Deus, como é possível? É possível lá. Eles podem, eles conseguiram. É possível, sim. Então, eu quero muito agradecer a vocês pela fidelidade de vocês, pelo amor de vocês a Deus, por vocês terem esse entendimento, por nos mostrar aqui de forma linda, né, como podemos estar fazendo, tão jovens, né, E eu entendo que isso é Deus. Eu entendo que isso é um coração que depende de Deus, porque Deus é quem faz, a gente não tem essa capacidade. Então, eu quero tanto agradecer, eu quero tanto que Deus abençoe vocês e que vocês deem muitos frutos e que lindo ver sua filha falando, é isso mesmo. É fruto já que você está vendo, né? E é um grande desafio, né? A gente sabe que é um grande desafio ser mãe, porque, enfim, mas eu queria muito relatar algo que eu sempre falo com as minhas, né, com os meus em casa, que elas vêm trazendo situações, eu digo, filha, deixa eu falar uma coisa. Às vezes eu sou meia... Digo, você nasceu em um lar cristão e os valores são esses. Porque às vezes elas trazem da escola. A minha mãe, eu digo, deixa eu te dizer algo. Eles não fazem porque eles querem. Eles só não foram ensinados como vocês estão sendo. Então é diferente. Quando você tem uma opção, você é ensinado, você sabe como fazer. Mas como você não foi nem ensinado, como você vai fazer? Então vamos orar para que Deus faça com que eles também sejam ensinados. Aí para
Porque não é mais o que eu quero fazer, o que o outro faz, mas o outro faz porque não foi ensinado como eu estou sendo. Então, isso muda a perspectiva de dizer eu sou melhor ou aquele é pior, mas muda a visão de dizer eles podem, eu tenho uma missão aqui também, com o meu exemplo, não apontando, mas tendo a fé e a esperança de que Deus pode sim fazer isso na vida deles. Então, é algo que a gente sempre fala. E uma coisa que Pedro falou esses dias, né, porque eu digo, tem que orar antes de comer. É lei. A gente não vai, tem que agradecer. Aí eu digo, agradeça e coma. Já é uma coisa assim, bem... Aí ele veio para mim e disse, minha mãe, eu já agradeci, viu? Então, para mim, isso é um presente. Poder saber que ele já internalizou aquilo. A princípio é por questões mesmo. Depois ele vai compreender que eu sei que Deus vai dar o entendimento. Mas agora é por osmose mesmo. Vai. Até incutir depois isso, que é o que a gente crê, né? E eu creio muito no que Deus fala. Que ensine o seu filho o caminho que ele deve seguir, ele jamais se desviará dele. Eu tenho essa promessa como algo assim... fenomenal. Eu creio de todo o coração nisso. E eu entendo perfeitamente o poder que tem, porque Deus ele fala, ensine o seu filho. Aí fala de uma responsabilidade que não é passada para alguém, mas é uma responsabilidade dos pais. E o poder que tem isso quando é praticado, ele não vai se desviar. Eu creio. Obrigada, viu? Muito bom. E eu achei muito difícil isso. Eu não sei nem como pensar em fazer, porque o maior desafio que eu vejo é que é bom, um exemplo da minha família, né? Ah, meu Deus, como eu queria ter uma família mansa, assim, eu, meu marido e meus filhos. Mas eu queria muito que os meus filhos fossem muito mansos. Eu gostaria que eles não brigassem, eu gostaria que eles não gritassem, eu gostaria que eles obedecessem prontamente. Então, por exemplo, escrever que a nossa família é mansa é muito difícil porque eu vejo que vai ter que começar comigo. Tem que começar com o pai. Né? Então, é bem desafiante isso. Assim. Os filhos são uma bênção porque a gente tem que se transformar para ser exemplo para eles, como foi dito. Então, eu quero que os meus filhos... não sejam viciados no celular, mas aí, né, a gente também não pode ser viciado no celular. Ah, meu Deus, eu queria que minha família fosse uma família de oração, que lindo. Aí eu imagino os meus filhos, né, sendo de oração. Mas aí o pai e a mãe têm que pagar o preço. Então é uma coisa bem desafiante. É algo bem difícil, porque vai exigir primeiro do pai e da mãe. Muitas vezes do que essa tem, né? consciência e esse primeiro passo, né? Eu não quero que a minha filha seja imoral, mas como é que eu me visto? Eu não quero que o meu filho, enfim... Tem muitas questões aí profundas, né? Quero que eles aprendam a conversar, né? Nossa, com meu sonho, meus filhos aprendam a conversar. Então, eu, pai, tem que parar de gritar e aprender a conversar. Então, eu achei assim uma faca de 2 gumes bem afiada, entrando na alma, no corpo e no espírito. E muito obrigado. Verdade. Quando a gente casou, a gente percebia isso, né? Que uma coisa de um influenciava no outro, né? O que eu tinha, às vezes, de errado, influenciava um pouco nela. E ela também. E a gente, não, precisamos lidar com isso. Beleza. Só que quando tem os filhos, eles potencializam. Eles pegam, se você falar uma palavra errada, ríspida, alta, daqui a pouco ele tá gritando lá e você vê... Aí eu vejo que quando o Joyce grita, não é porque... É porque eu ensinei ela a gritar. Ela vive isso em mim. Muitas coisas erradas que eu vejo nas meninas, eu vejo... Eita, olha eu aí. Eu faço isso aí. Só que quando você vê no filho, assim, eita. Não, é muito mais feio, né? Que você vê no outro, muito feio. Aí eu lembro de uma frase que eu ouvi, que eu até falei para uma mãe, a vez de um jovem: os filhos são reflexo dos pais. Aí a mãe disse: essa frase me doeu muito. Aí hoje essa frase também me dói, que eu vejo a realidade dela, né? É um reflexo assim tão impressionante que... Fala, quem é a próxima aí? Eu queria agradecer também a vocês por compartilhar, né? Eu acho que
essa reflexão traz muita esperança para a gente e também chama a gente a responsabilidade, né, de sermos sacerdotes e principalmente assim esperança. Eu acho que essa palavra, principalmente na escritura de Isaías, né, que fala que eles serão pedindo a Deus que derrame o seu espírito sobre nossos filhos, né? E eu fiquei refletindo assim que às vezes na caminhada, né, como pais, a gente passa por momentos muito difíceis, né? Que a gente pensa, a gente deixou um ensinamento, claro, com as deficiências, porque a gente é realmente falho. A gente tentou fazer o que podia com nossos limites, porque às vezes não tem dois, tem um só, né? No caso de um pai, uma mãe que cuida dos seus filhos sozinhos, então essa dificuldade de construir essa visão é maior, mas a esperança de que o Senhor cobre aquilo que falta em nós, né? Assim, nas nossas falhas, nas nossas faltas, nos nossos limites, ter a esperança que o Senhor derramará o seu Espírito sobre os nossos filhos. Eu acho que essa esperança, ela sustenta muito a gente, porque, no fim das contas, assim, como vocês disseram, né, a gente vai fazer de tudo para aumentar a probabilidade, mas depende do Senhor, né? Uma coisa que Marcelo fala que me ajuda é assim, ó, a gente foi alcançado sem nunca ter tido essa oportunidade, né? Porque a maioria de nós não nasceu num lar cristão. É muita bênção nascer, é muita bênção. Eu queria ter nascido já e aprender desde o começo, porque realmente você evita muito sofrimento, né? Você vive sofrimento na vida que é porque você não teve isso. Mas o poder de Deus chegou até nós também, né? Para a gente também ter essa fé, não tirar a nossa responsabilidade, porque a gente vai responder diante de Deus, né? Ele está dando a gente a missão, então Ele quer que a gente vá até o final, mas vá com essa missão com esperança. Deus cobre aquilo que falta. Então, o que eu tenho, Ele quer que eu use. O que eu não tenho, aquilo que é o limite, aquilo que está difícil, ou um momento difícil que a gente atravessa, né? Ou os filhos já adultos, que não estão seguindo a Deus, ou os filhos passando por as dificuldades na adolescência. A gente tem aquela fé. O Senhor mantém a sua promessa, mesmo na dificuldade, né? Manter-se nessa fé. E uma coisa também que me ajuda, né, a buscar paz é assim: Deus tem filhos desviados, vamos supor. Deus, que é pai perfeito, Ele não erra em nada, e os filhos dele, isso quer dizer que Deus falhou como pai? Jamais, Ele não falha como pai. Então isso me dá esperança, porque mesmo indo embora, que nem o filho pródigo, a esperança do retorno, a esperança da volta, né? Então a gente se manter firme no que é nossa missão, na visão para a nossa família, e manter o coração firme na esperança, na fé em Deus, que cobre tudo, né? Que supera aquilo que a gente não é capaz, ou que a gente não aprendeu, ou que a gente não conseguiu. E Deus pode, né? Deus pode suprir. E Sandra falou algo interessante, porque a gente, enquanto pais, a gente se culpa muito, né? E ficamos muito ansiosos com o dia de amanhã, como vai ser, o que será, o que vai acontecer. E a esperança diminui nossa ansiedade, sabe? Diminui nossa culpa. Ela traz para isso mesmo, é porque a gente espera em Deus. A gente tem que se apegar ao que a gente faz, né? Porque uma parte é a parte do homem, outra parte é a parte de Deus, né? E aí se realmente, cada vez mais, né, aumentarmos nossa esperança nesse Deus, né, que tudo provê, que ama mais nossos filhos do que nós mesmos os amamos. Então, assim, a gente fica com o que a gente faz, Deus providencia, sabe, o restante. E aí vai diminuindo nossa ansiedade. E aí vamos ser pais mais saudáveis, do ponto de vista psicológico também. Porque se adoecermos, nossos filhos adoecem também juntos, né, conosco. Sabe? E aí, por isso, eu acredito que Deus traz essa esperança, assim. Lança sobre mim, sabe, vossa ansiedade. Faça o que é para vocês fazerem. O restante pertence a mim,
né? E vocês vão ser pais mais saudáveis e vão criar filhos saudáveis, sabe? Isso mesmo. Passa para a Cris ali o microfone, por favor. Mas vocês falando, eu lembrei de uma situação, eu estava liderando jovens lá em São Paulo, e uma situação bem complicada assim com os jovens lá. Aí a mãe de uma jovem disse assim para mim: deixa Deus ser Deus, faça a sua parte, converse, fala, mas o que é o de Deus? Deixa ele fazer. Deus, ele sempre vai fazer a parte dele. Essa é a questão. Deus é fiel. A gente não, a gente fala, a gente erra, a gente não consegue, a gente é incapaz, a gente é troncho, mas não, Deus é fiel, ele faz. Aí a questão é essa, tem a nossa parte, tem a parte de Deus. Então a gente está focado em entender, não, a parte de Deus é essa é a minha parte. Então eu vou fazer a minha parte, entendendo que Deus sempre vai fazer a dele. E quando faltar na minha parte, Deus vai completar também. Então é isso, tem essa paz, né? Eu fiz a minha parte. Se o meu filho não quis seguir a Deus, se ele tomou decisões ruins, infelizmente foi as escolhas dele. Eu respeito a escolha dele, ele é um ser humano, faz escolha dele, mas eu não concordo, mas eu vou amá-lo. Eu vou ajudá-lo, mas eu não concordo. Mas vem aqui, meu filho, vamos fazer o certo, vamos me ajudar. Que é uma situação que eu vi com o irmão, que a filha dele se tornou homossexual, aí trouxe a namorada dela, aí ele acolheu a menina, conversaram. Uma situação bem pesada assim, ele lidando, ele falando que difícil, mas depois a menina entendeu, não era aquilo que ela queria, não era aquilo que Deus queria para ela, eles terminaram. Depois a menina se restaurou com Deus, se casou com o irmão da igreja, transformou a vida dela. Agora, o apoio que ela recebeu do pai fez toda a diferença para que pudesse sair daquela situação. O pai fez a parte dele, que é acolher, que é aceitar. Não concorda, mas não vai deixar de amar, porque o filho está tomando uma decisão errada. Mas vai ter sabedoria, e amar. E o amor é o melhor remédio, é a melhor coisa que lá no final fala, não, pai, você me ajudou, eu vi que eu estava errada e Deus cuidou, né? Então é isso, deixar Deus ser Deus. A nossa parte é buscar essas ferramentas, fazer, obedecer, ser exemplo. Mas no final realmente é sempre Deus. Não tem uma fórmula mágica, isso aqui é garantido. Tá mentindo, não tem. É sempre, vai ser essa pessoa com Deus. Como foi com a gente não decidiu? E a gente não decide hoje a cada dia. A gente tem a decisão de estar perto de Deus ou não. E eles também vão ter isso. A nossa parte é aumentar a probabilidade, dar todas as ferramentas para eles, ensinar. Eles vão poder decidir, eu quero ou não quero. Como um filho pródigo, né? Eu quero ir embora, eu não aguento mais. Tá bom, pode ir. E o pai deixou. Vai lá, Cris. Eu queria pegar a fala de Alice, né? Ela falou sobre a questão de ser saudável, né? No curso de psicologia, ao longo dos semestres, eu vi que os profissionais de psicologia eles não estão querendo mais atender famílias, pelo menos lá em Salvador. E qual é a explicação? Nem famílias, nem adolescentes. Por quê? Por causa dos pais. E o que acontece é que, às vezes, a gente coloca uma projeção nos filhos de algo que a gente não... que, às vezes, a gente quer fazer o melhor, mas projeta nos filhos algo que não é saudável. E, para que isso seja saudável, a gente tem que entender qual é a ideia de ser saudável, né? Qual a ideia de ser saudável? É alguém que entende as próprias mazelas, alguém que entende as próprias fraquezas e alguém que entende as próprias forças. E pedir ajuda, eu acho que o que eu vejo de fora é que a gente, como adultos, a gente tem dificuldade de aprender, de dizer, eu não sei fazer isso. Eu não sei ter diálogo com meu filho, eu não sei conversar com meu filho, eu não sei ouvir sem reclamar do meu filho, eu não sei... Então, não sei agir sem autoritarismo com meu filho, porque autoridade é diferente do autoritarismo, né? Mas a nossa geração, pelo menos aqui, talvez Jackson e Jéssica seja um pouco diferente, mas eu acho que a maioria, né, é da minha geração, ou um pouco mais novo. Nós tivemos pais autoritários, pais violentos, pais agressivos, pais que só sabiam linguagem, porrada. Talvez tenha algumas poucas exceções aqui. E a gente leva isso para os filhos. A gente leva isso para as famílias. E se a gente tiver a humildade de querer aprender, a gente vai reproduzir isso querendo fazer o certo.
querendo fazer o certo. Estava falando assim com a mãe ontem, ela falou, não, porque às vezes eu falo com meu filho, e aí, quando tem 2 filhos, né, sempre aquela coisa, rixa dos 2 filhos e tal. Eu falei, seja vulnerável com seu filho. Fale quando você errar. Tem gente que não é vulnerável. Quer mostrar, está no pedestal, e não diz, filho, eu errei com você, me perdoe. Então, o que acontece? Que os profissionais eles não estão querendo tratar casados, nem porque eles estão vendo que não, os adultos não querem pagar o preço de aprender. E aí levam um modelo familiar que recebeu para a família. São gerações diferentes, famílias diferentes. E eu gostei muito da fala de Jackson. Nossa visão como igreja, se não mudar, a gente vai virar uma igreja envelhecida e os jovens não vão querer vir. Porque eles têm outra linguagem lá. E não estou dizendo que tem que concordar com tudo que eles fazem, tá? Eu estou falando que acolher é diferente de concordar. E eu gostei demais do que ele falou. Porque a gente é um assunto que a gente precisa enfrentar como igreja e a gente fica só colocando debaixo porque a fé, mas tem que fé sem obra é morta também, né? Então não adianta a gente fingir que o mundo, como se a igreja fosse um mundo à parte. Né? Não existe isso. Então eu fiquei muito assustada com o que eu vi na faculdade. E eu vejo que, se dentro da igreja a gente não utilizar lá a escritura que o William gosta muito, eu também gosto muito, Romanos 12, 2, não se há uma ordem ao padrão desse mundo. Como é que se amolda o padrão desse mundo? A gente pensa que é só praticar. Não, tem que ler a Bíblia, né? Mas é pensar, refletir que Jesus veio para quem estava lá fora, quando veio, não com que estava dentro da igreja. E se a gente querer ficar num lugar fechado, só a gente, e proteger nossos filhos. Gostei da sua fala, quando você falou assim, você não pode proibir seu filho de estar com outras pessoas, outras meninas que não teve a oportunidade. Nádia também falou. Mas tem mães que querem proibir. Porque os outros são ruins, os meus são bons. Né? Eu não quero que meus filhos se envolvam com essas pessoas. Então, assim, a gente precisa orar muito para ter humildade como pais. Eu me incluo nisso, tá? Porque eu não tenho filhos gerados, mas eu tinha filhos de coração. De ter humildade para aprender. E me desculpem, meus irmãos, principalmente os homens. Tem exceções? Tem. Existe uma dureza do coração de querer impor o que aprendeu, às vezes, do pai biológico, lá, dos pais, e não quer aprender o novo. E o filho está lá na frente aprendendo, né? Com curiosidade e tal. Eles estão há anos-luz, a ponto de, às vezes, os jovens da igreja de Salvador chegar para mim, tia, mas e o suicídio? A pessoa vai para o inferno? Porque meu pai falou isso. Tem coisas que, para eles, vão no Google. Tia, não, porque... Sabe o que acontece? Uma jovem me perguntou isso. Ele falou, tia, na verdade, a pessoa não quer morrer. Ela quer simplesmente acabar com a dor. Olha que é muito melhor falar assim do que dizer que a pessoa vai para o inferno. Quem somos nós para dizer que vai para o inferno? Entende? Então, assim, a gente precisa orar muito por humildade. E eles veem as nossas fragilidades. Eles veem as nossas questões. Eu estou com uma situação com um sobrinho de 17 anos, que o meu irmão não fala com ele. Aí o menino vem para pedir ajuda, chorando, porque, tia, eu errei. Tá bom, eu experimentei lá a maconha. Mas meu pai não pode deixar de falar comigo por conta disso. Aí eu falo para o filho, falo para o meu irmão, não posso dar o que eu não recebi. E assim, e ele foi sincero, e tem gente que não verbaliza isso, mas faz na prática. Então, assim, eu queria fazer um apelo aqui. Eu queria fazer um apelo. O legado de Deus também tem a ver com misericórdia, com um olhar de que os filhos também têm personalidade, eles têm emoções, eles precisam ser ouvidos, eles precisam ser escutados. Eles precisam entender que os pais são de carne e osso também, não há problema nenhum nisso. E na força, na violência, não vai, gente. Eles precisam se sentir pertencentes. E meu sobrinho falou assim, tia, quando eu estou com meus amigos lá que estão usando as drogas, chego lá com problemas, eu me sinto aceito. Eu me sinto acolhido. Meus problemas são esquecidos. Imagina a dor desse menino, porque a família dele não se sente pertencente. E o pai não ouve. Então, assim, eu queria muito deixar, porque eu sofro vendo isso de fora, e eu não posso fazer muita coisa, porque o parâmetro deles é esse. Eu disse para ele, eu estou aqui, eu fico à disposição, mas como tia eu tenho limitações.
Agora está em São Paulo, porque levaram para São Paulo para tentar se. Mas chegar lá, se o sentimento, se o processo continuar, ele vai. É só mudar de endereço. Então, eu queria deixar um apelo aqui, pelo amor de Deus. A gente precisa renovar nossa mente. A gente precisa pensar nessas crianças, nesses adolescentes, nesses jovens. Eles são lindos, eles são maravilhosos. Eles são. Assim, eu fico sofrendo quando eu vejo uma mãe, um pai, não entendendo quanto de precioso tem em casa, mas não está sabendo lidar. Então, por favor, meus irmãos, por favor, porque realmente o mundo está perdido, mas a gente pode fazer diferença no mundo. A gente pode ser Jesus na vida dos nossos filhos, na vida das pessoas ao nosso redor. Mas Jesus conversava com a samaritana, que era samaritana. Era uma mulher marginalizada. E a gente não quer sentar com os marginalizados. A gente não quer saber de homossexuais, a gente não quer saber das pessoas que né, estão praticando coisas que a gente acha horripilante, que pecado é tudo igual, mas a gente coloca na hierarquia. Mas Jesus não fez isso, ele não ensinou isso. Por que a gente quer fazer diferente, né? É isso que eu queria falar. Obrigada, Cris. Eu fiquei lembrando assim, né, que antes de eu me tornar mãe, eu achava que as escrituras sobre criação de filhos eram só essas clássicas, assim, né? A vara, a clássica que a Nádia falou, que é muito boa, né? Ensine seu filho, ele não vai se desviar. Só que depois que a gente começou a estudar sobre isso, tem muitas outras escrituras, e é especial ver quanto Deus pensa nos filhos, né? Quanto ele pensa na orientação, no conselho. E uma vez eu vi uma ministração, né, era um casal de pastores sobre criação de filhos, e eu sei que é um pouco polêmico, talvez eu seja um pouco nova assim, né, nesse ramo da maternidade, então, vocês são mais experientes, né? Mas ela falava assim, por que não aplica as escrituras de 1 Coríntios, amor aos próximos, você vai ter um tempo com o irmão ou irmã, você trata ele melhor do que você trata seu filho, porque ele é acolhido, baseado nas escrituras. Porque essas escrituras não podem ser usadas com os filhos, tem que ser só as escrituras da vara, da orientação, do limite, porque parece que a figura dos pais tem que ser essa, né? Não impor limite, porque tem que botar ordem, porque tem que direcionar, mas eu achei interessante, também não sei se é polêmico, não sei se assim, mas eu achei interessante ela aplicando, né, com os filhos dela, 1 Coríntios, o amor é bondoso, o amor é paciente, e uma escritura que muitas vezes a gente vai ter tempo com o irmão, quando ele está passando por uma dificuldade, a gente vai aconselhar, a gente vai usar, porque não pode ser usado também com os filhos, né? Eu achei legal também olhar por esse ângulo, não só ver aquelas escrituras padrão que a gente tem de criação de filhos, mas aplicar a Bíblia toda, né? Também nesse sentido que Cris falou do acolhimento, né? Mas, enfim, só Deus mesmo vai dar sabedoria. Alguém vai falar mais alguma coisa? Eu posso terminar com a oração? Quer falar? Eu só queria trazer esse aspecto que Cris falou. E assim, eu gosto muito da passagem de Romanos 12, 2. Porque assim, Deus ele dá a orientação de uma forma bem objetiva, né? Não se amoldeis ao padrão deste mundo, mas sede renovados pela vossa mente para experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, Deus ele já nos orienta o que devemos fazer. Se existe um padrão perfeito, então não use o imperfeito, né? Mas só é possível se a nossa mente ela for renovada. Então, a gente pode estar dentro da igreja e nunca a nossa mente ser renovada. E isso é que é exatamente o grande peso que eu posso dizer da seguinte forma, que a gente pode estar dentro da igreja, aprendendo muitas coisas, mas a nossa mente ela ainda não está renovada. E aí essa questão, né, de ser humilde e realmente reconhecer. Porque no meu tempo era assim, o que minha mãe dizia, faça e acabou, nem questione. Porque se questionar é outra pisa. Aí você ficava, quando minha mãe falava um pouco mais sério, já sei que já vem bronca, mano. Então, a gente pode fazer diferente. Então, quando essa passagem de Romanos 12, a gente poder ajudar os nossos filhos, é que quando ele chegar no mundo, ele vai ver um padrão diferente do que é a igreja, nós, né, comunidade cristã, corpo de Cristo e o mundo. Às vezes eu falo exatamente para minha filha, olha, o que aqui eu estou ajudando você, acredite, o mundo, ele vai ser muito mais duro com você. Se você acha que eu estou sendo muito severo, muito sério, o mundo ele ainda vai ser muito mais. Mas trazendo isso não como uma forma de castigo, mas dela ter uma autorreflexão que vai acontecer. E quando fizer uma análise, ela vai dizer, eu sei
onde é o lugar seguro, a igreja. Então, essa palavra aí, acolhimento, nós não fomos acolhidos em muitos aspectos durante a nossa vida, mas nós temos a oportunidade de acolher, não só os nossos filhos, como os filhos dos nossos irmãos, e tratá-los da mesma forma. E é isso que vai fazer com que a igreja esteja fortalecida e não permitir que Satanás, que é o inimigo, o que é que ele quer principal? Destruir as famílias. Então, o acordar todos os dias, a gente tendo essa consciência, a gente vai errar, é verdade. Mas o que mais nos une, melhor, o que nos une é muito mais forte do que nos separa, que é Deus, que é os ensinamentos de Jesus, que é o Espírito Santo, né, que somos guiados, reconhecer as nossas falhas. Só para terminar, lá em casa a gente conversou com o Theo sobre a questão dele assistir, né? Ele estava assistindo muito desenho de 10 anos. Só para terminar, só para você ter um entendimento. Aí eu sentei com ele e falei que não podia, tem que ser livre, tem lá o verdinho. Aí ele perguntou assim: Larissa pode assistir filme de 16 anos, papai? Eu disse: pode não. E por que é que ela assiste? Eita, checkmate do caramba. Eu olhei assim. Eu só pude fazer uma única coisa. Você está certo. É a verdade. E qual seria a outra postura? Sentar com Larissa e explicar que ela não poderia assistir. Mas só que você está assistindo ali junto com eles, então passa na cabeça, tá tudo bem, você ali está junto, né? Mas só que a gente não percebe que nossos filhos eles são observadores e questionadores. Então o questionamento do meu filho não estava errado. De 6 anos, eu com 48, eu só tenho que ouvir e dizer, tá certo, você tá certo. E não se sentir mal. E não dizer, mas é eu que decido. Eu poderia dizer, sou eu que decido o que é que você assiste. Desculpa. O que é que você assiste ou não. Mas o que ele falou é autêntico. Ele questionou. Como é que para mim eu não posso assistir filme ou desenho de 10 anos, mas Larissa pode assistir de 16, que tem 13. Entende? Então, é esse aspecto importante que Cristo falou, da gente reconhecer e dizer, é verdade, a falha foi minha. E isso não vai desmerecer você como pai ou como mãe. Pelo contrário, a sua vulnerabilidade vai trazer para ele confiabilidade. Ele vai se sentir aceito. Ele vai dizer, pô, meu pai ou minha mãe me escutaram. E isso é que é valioso. Então, são nessas pequenas atitudes. E a gente ter essa humildade de reconhecer, eu errei, filho. Isso é algo que Deus nos ensina desde o momento que a gente teve o conhecimento da palavra. Então, isso não é desmérito. Isso não nos tira autoridade como pais ou como mães. Pelo contrário, eu vejo que isso nos fortalece. Então, quando a gente entende Romanos 12, 2, sobre essa mudança de mentalidade, você vai estar em paz, é verdade, filho, você está certo. E vou falar com a sua irmã para ela não mais assistir. Então, é essas questões. E serão muitas, né, na nossa vida, que a gente está, na verdade, aprendendo com os nossos filhos, que é outra oportunidade. A gente aprende com eles. Às vezes, quando o Theo dá ele está estressado, está trazendo a crise, ele diz assim, o senhor não está vendo que eu estou estressado, não? Eu estou vendo. Fale mais baixo para Fale mais baixo para você poder me escutar. Mas eu estou triste. Eu sei, filho, eu entendo. Então, ele já conhece os sentimentos que eles naquele momento. Mas isso é uma produção, é um ensinamento, é uma paciência, né? Então, a gente tem muito que aprender com Deus, viu, meus irmãos? Sobre ser pais. Pois é, tá vendo que eu estou estressado. Tem um livro, dá ali para ele, para Jaime. Tem um livro que você estava falando agora, William, eu lembrei, é Pais Fracos, Deus Forte, né? É muito bonito, tá sobre essa graça de a gente levar o evangelho para os nossos filhos, né? Porque o evangelho não é arrependimento dos pecados, é acreditar em Jesus, mudança de vida. Então a gente erra. E a gente pede perdão para ele, eu também estou aprendendo, Deus também está me ensinando, Deus também está me transformando. E mostrar para eles, a gente não nasce agradando a Deus, a gente aprende a agradar a Deus. Deus nos transforma, Deus nos santifica, Então, Deus não quer que a gente seja perfeito, a gente nunca vai ser, tá falando para Joyce. Mas Deus quer que a gente se arrependa, que a gente reconheça, que a gente mude, que a gente conserte as coisas erradas que a gente faz. Quando ela faz uma coisa errada, eu sei que você não quis fazer isso, mas você precisa consertar. Você precisa resolver para que você entenda que errar vai ser parte, mas também consertar é muito importante.
Obrigado, meu irmão. É exatamente isso aí que eu queria compartilhar também. A minha dificuldade também de ter essa vulnerabilidade, né? Porque a minha filha, uma tem 15 e outra tem 13. E o mais novo tem 5. E já está numa fase que tem os questionamentos, né? E a minha dificuldade é reconhecer o meu erro. Porque eu erro pouco, sabe? Uma vez a cada 15 dias. Uma vez a cada 15 dias. A gente erra pouco. Então, assim, a gente como cristãos há muito tempo, com acesso a outros irmãos, com conhecimento bíblico, com experiência de vida, a gente erra. Imagine eles que estão, né, começando agora. Então, assim, eu às vezes, alguém falou aqui que o filho é reflexo do pai, né? E é a pura verdade, né? Tem hora que minhas filhas têm atitudes assim que eu me vejo na atitude dela, né? Fala, pô, eu sou desse jeito, igualzinho. Como eu me vejo às vezes fazendo algumas coisas, às vezes eu me olho no espelho e enxergo meu pai. Eu faço assim, tô do mesmo jeito do meu pai, o jeito de andar, o jeito de parar, o jeito de falar. E assim também as fraquezas e as forças a gente puxa dos pais, né? E assim, o que eu queria falar, baseado aí no que vocês ensinaram, né? Essa parte de ter a visão e recalcular a rota, né? Errar, todos nós vamos errar. Quem diz que não erra, não vai errar, tá mentindo. Já tá errando. Já tá errando, é. Então, assim, esse entendimento que eu tô indo numa direção, mas eu tenho que recalcular e fazer um novo caminho para corrigir, me deixa a gente mais leve, né? De dizer, ó, não sou perfeito, meu filho também não é perfeito. Eu lembro, minha mãe era dessa fase que foi falada aqui, né? Eu sou dessa geração, que era correção na vara, né? No cinto, no cabo de vassoura, na tampa de panela. O que tivesse na frente servia, né? Não, todos nós, né? Passamos por isso. Alguns. Ele não, ele era cipó de araçá. Aí, resultado, mas mesmo assim, você acha que eu não fazia as coisas erradas? Eu procurava um jeito de ela não descobrir que eu estava fazendo a coisa errada, né? E quando descobria, tinha disciplina, mas o jovem tem isso, né? De desafiar, de não obedecer, de querer experimentar. E a gente tem que entender isso e recalcular a rota. Errou novamente, não vou me assustar com isso, não. É uma coisa que a gente tem que ter um recálculo aqui, vamos voltar. Mas eu acho que o ponto principal é esse. Olhando para dentro de mim, eu tenho dificuldade de pedir desculpa quando eu erro com minhas filhas. Eu tenho dificuldade de dizer, eu errei. É mesmo, eu prefiro ficar calado. Mas ela está vendo que eu estou calado. Então eu tenho que aprender isso. Elas são adolescentes que já entendem. Eu tenho que ter um diálogo com elas de uma forma que eu esteja ensinando a elas que eu estou reconhecendo o meu erro e pedindo perdão. Isso, de acordo com a maturidade delas, né? Exato. Queria só compartilhar algo que aconteceu que eu acho que é interessante. Uma das minhas filhas, né? Ela fez alguma coisa e aí eu chamei ela e disse assim, filha, vem aqui. Ela já sabia, né? Eu tô com vontade de te bater tanto, de pegar a vassoura, te bater, mas com tanta vontade. Então faça uma coisa, fique quietinha ali que eu vou orar para que Deus mude meu coração, porque essa é a minha vontade. Então, assim, é algo que eu busco também expressar para elas o que é a nossa natureza humana, o que ela produz. E foi engraçado, porque isso a gente teve em casa, né? E ela falou na nova geração. Ah, meu Deus! Teve uma história lá, e aí ela foi, aí o irmão contando comigo com tanta graça. Então, assim, eu expresso muito o que a gente produz, porque não tem nada de bom. E falei para ela, né? Vamos orar, ore por sua mãe, por favor, para que Deus mude aqui meu coração, porque essa é minha vontade. Eu achei interessante compartilhar, porque eu acho que a gente precisa entender isso, né? Porque a gente tem uma natureza humana e ela não é nada agradável.
né? Porque vem dessa geração anterior, né? A geração anterior não tinha essa humildade, né? Essa vulnerabilidade de reconhecer os erros e se colocava... Eu sempre tive a visão do meu pai como um super pai, né? E ela se contradizia com os erros dele, e aí isso dava um conflito na minha mente. E tinha coisas no caráter dele de trabalho, meu pai sempre foi muito trabalhador, muito esforçado, ele desenrolava tudo na casa, meus tios, a gente fazia as coisas, os tios juntos, era tão legal, mas os defeitos dele entravam em conflito, aí não tinha essa de entender o pecado, aí quando a gente conhece a Bíblia e vê, então é isso, falta Deus, né, na vida do meu pai, né, então mas obrigado por cada um de vocês, tudo que vocês falaram, enriqueceu muito mais que a nossa aula. Era vocês que deram a aula, a gente só foi o pontapé, mas obrigado. Só foi o estímulo. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, Deus, obrigado porque o Senhor nos ensinou tanto aqui nessa aula, nessa manhã. Nos ajuda a confiar em Ti, na Tua fidelidade, no Teu cuidado, no Teu poder, pois o Senhor conhece os nossos corações melhor do que nós. O Senhor sabe da nossa história, o Senhor sabe tudo que a gente viveu, o Senhor conhece as nossas mazelas, nossas dificuldades, nossos pecados, nossos acertos, nossas forças, nossos dons. E também, da mesma forma que o Senhor nos conhece tão profundamente assim, o Senhor conhece os nossos filhos e o Senhor sabe o que cada um deles passa, o Senhor também tem uma visão para eles. Então, essa visão que queremos ter da nossa família, o Senhor tem que nos dar ela. O Senhor tem que nos revelar qual é o plano do Senhor para a nossa família. Pois o Senhor nos diz em Jeremias 29:11 que tinha planos para aquele povo naquela época, e o Senhor é o mesmo hoje, e nós somos o povo do Senhor hoje, e o Senhor tem planos para nós. Então nos revele os planos do Senhor, a visão que o Senhor tem para nós, o que o Senhor tem construído na nossa família, o que o Senhor quer fazer com a nossa família. Somos submissos ao Senhor, pois o Senhor é o Rei, o Senhor é o Pai, o Senhor é soberano. Então somos obedientes, então nos ajuda, Senhor, a cumprirmos o propósito do Senhor em nossas vidas, em nossas famílias, em nossos filhos, da forma como o Senhor quer, sermos instrumentos da Tua vontade, pois a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável, mas também ela não é única, ela não é uniforme. Ela é multiforme, cada família aqui o Senhor tem um propósito diferente, um plano diferente, uma visão diferente, que o Senhor possa dar a cada família a visão e tudo que precisa para cumprir o propósito do Senhor, para sermos umas famílias de luz, famílias que revelam o Senhor, que são realmente oásis no deserto, são luzes nesse mundo de escuridão, de trevas, de pecado, mas nos ajuda a sermos exemplos de santidade, de humildade, de arrependimento, de discípulos de Jesus, que não são super-homens e super-mulheres, mas que buscam a cada dia a melhorar, a se arrepender, a imitar Jesus. Imaginem como seria Jesus criando os filhos dele, como Jesus trataria a esposa, como Jesus trataria o marido, trataria os pais, os avós, os tios, os vizinhos. Nos ajude e nos dê essa visão profunda para nossas famílias, para o nosso casamento, para a nossa fé, para o nosso relacionamento com o Senhor e para esse legado que o Senhor também quer deixar. É um legado que a gente vai deixar, ele vem do Senhor, se for um legado bom, porque só o Senhor é bom. Tudo que há de bom em nós foi o Senhor que construiu por meio do Teu Santo Espírito, por meio da santificação que o Senhor tem feito, fazendo em nós a obra de nos tornar parecidos com Jesus. Então, se isso vai ser bom, vem do Senhor. E a gente precisa da ajuda do Senhor, a gente precisa da ajuda do Senhor para se arrepender, a gente precisa da ajuda do Senhor para não pecar, para pecar cada vez menos, para ser mais parecido com Jesus. Então, tudo depende do Senhor. Essa visão, a nossa família, a criação dos nossos filhos, nosso casamento, tudo depende do Senhor. O universo está sendo sustentado pelo Senhor, como a gente viu lá nas estrelas, os planetas, algo gigantesco, algo tão poderosos. E o Senhor conduz, é o Senhor quem sustenta, quem mantém, assim também a nossa saúde, nossos órgãos, nossa família, tudo vem do Senhor. Que o Senhor possa ser soberano em nossas famílias, o Senhor é o Rei, fazemos parte do Teu reino e que as nossas casas, nossas famílias possam ser um exemplo de casas transformadas pelo Senhor. E que as próximas gerações possam ser impactadas por aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas famílias hoje.
Te oramos gratos em nome de Jesus. Amém.